Bora lá, galerinha! 12 impérios que dominaram o mundo e como caíram. Qual o próximo do canal do Chave do Ser, gente? Mais um vídeo dele trazendo aqui pra vocês. Vocês gostaram bastante. Eu gosto bastante, na verdade, desse tipo de vídeo do cara aí explicando várias e várias coisas, assim, nesse fundo branco, por assim dizer, né? Esse novos clássicos core, por assim dizer, né? E eu gosto muito desse tipo de vídeo, então decidi trazer mais um pra vocês. Eu fico um pouco em dúvida, às vezes, de qual escolher pra trazer aqui, mas eu vou estar trazendo aí praticamente toda semana aí, porque eu vejo que vocês gostam muito mesmo, sabe? E essa semana aí eu tô feliz, porque eu vi aí, dei uma olhada aí no que saiu no fim de semana e tem muita coisa interessante, principalmente os vídeos da manhã. Então, os da noite eu acho que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho pra achar vídeos legais, mas eu acho que pros vídeos da manhã essa semana vai estar bem forte, então esperem coisas boas no canal aí, gente. Enfim, vocês estão vendo que eu tô gravando no clássico cenário 2, gente, com o vídeo saindo todo dia no horário normal, eventualmente isso ia acontecer, e aconteceu essa semana porque eu não vou conseguir voltar pra casa tão cedo quanto eu esperava, então eu vou ter que, porque amanhã eu tenho uma consulta cedo, então eu vou ter que passar de domingo pra segunda aqui, então eu vou ter que gravar o vídeo de segunda, pelo menos de cedo, aqui nessa casa. Acho que o de da tarde de segunda eu vou gravar lá em casa, mas esse aqui eu trouxe equipamento e, enfim, espero que vocês gostem. A qualidade melhorou muito da câmera, então acredito que dessa vez não vai ter tanta diferença do que de um vídeo pro outro, em áudio, essas coisas. Tentei aqui arrumar, configurar para deixar umas coisas bonitas, coloquei esse negocinho no canto, fiz todas as coisas, então espero que vocês se sintam aí, não se sintam deslocados no vídeo, tá bom? Espero que vocês se sintam em casa, por assim dizer, né, enquanto eu gravo esse vídeo, tá bom? A única coisa é que aqui tem gente que dorme aqui perto, então eu não posso falar muito alto, tá bom? Não vou fazer tanta gritaria aí, tá bom, gente? Então, vambora pro vídeo, tá bom? Espero que deixem um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que, ó, toda vez que eu lançar um vídeo lá, vou ir falando. Claro, tem mais do que 3 vídeos, tem os vídeos antigos lá, mas tem 3 vídeos dessa nova geração aqui. Então já tem 3 vídeos lá, bem maneiros lá, exclusivos para membros. E acredito que hoje, se der tempo, eu vou postar mais uma no de noitão aí, tá bom? Então, entre lá que eu tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Enfim, e além disso, entre nas comunidades do Discord pra trocar uma ideia, pra sugerir vídeos e coisas assim. Lá é o melhor lugar pra isso, que eu tô sempre de olho lá, tô lá todo dia. E entre no meu canal 2C, um vídeo no fim de semana. O vídeo ficou meio fraquinho, sendo sincero aí com vocês. É um vídeo aí mais pra mim pegar a vontade de gravar de novo pra aquele canal, lá pegar, sabe, o ritmo de volta. Mas vai, dá uma assistida, 3 minutos, cara. Assiste lá, não custa nada, tá bom? Enfim, vambora pra esse vídeo que eu tô bastante animado, tá bom? E bora! Eita, eu esqueci que aqui não tem problema não mostra nada de comprometedor. Esqueci que eu tô com o OBS daqui, não some quando eu clico, faz parte. Enfim, vambora pra esse Os vídeo. Sumérios foram uma das primeiras grandes civilizações da humanidade, surgindo por volta de 3100 a.C., na Ok. região da Mesopotâmia, onde hoje fica o sul do Iraque. Essa sociedade foi formada por várias cidades e estados independentes, como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Cada uma era governada por um líder com autoridade religiosa e militar, o que criava um equilíbrio entre fé e poder político. Entre suas maiores contribuições para a história estão a invenção da escritura Escrita, quase cuneiforme, o tudo, né? desenvolvimento da roda, técnicas de irrigação para a agricultura e os primeiros códigos legais. O comércio com povos distantes, como os da Anatólia e do Vale do Indo, mostrou como os sumérios estavam conectados com outras culturas, mesmo em tempos tão antigos. Culturalmente, deixaram um legado rico em mitos, poesia e conhecimento astronômico. A queda dos Sumérios começou por volta de 2300 a.C., quando Sargão de Acádia conquistou suas principais cidades e Clássico. estabeleceu o Império Acádio, o primeiro Pô, império cara, o nome do cara, o cara é muito gigachad pra se chamar Sargão, né, cara? Meu unificado da Deus. história. Essa dominação Sargão. minou a autonomia das cidades-estados da Suméria e centralizou o poder sob domínio acádio. Mesmo assim, os sumérios continuaram influentes culturalmente, mantendo uma escrita, a religião e a administração. Após o colapso do Império Acádio por volta de 2150 a.C., em meio a revoltas internas e invasões de povos como os Gutis, os sumérios tentaram o renascimento sob a terceira dinastia de Ur. Essa fase viu avanços na arte, na arquitetura e na administração, mas foi marcada por desafios crescentes. O esgotamento do solo devido à irrigação excessiva causou a Caramba, salinização, o que reduziu drasticamente a produtividade agrícola. Mudanças doideira, né? climáticas levaram à escassez de chuvas, agravando crises alimentares.
O conflito constante com povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, enfraqueceram ainda mais a região. Entre 2000 e Eu acho que essa imagem que não é cânone dos caras domesticando um leão na guerra, né? 1900 a.C., Eu uma acho que série de não é invasões muito e realístico, fragmentação né? política resultaram na queda definitiva da Suméria como uma entidade política. O Império Akkad Ok, cara, os Sumérios são irados, né, cara? Eu sempre achei esse nome Suméria muito maneiro, né? E acho da hora eles serem o primeiro. Interessante, cara, que eu tô vendo aqui por esses tópicos que estão aqui, que são impérios bem, tipo assim, não tem os egípcios, não tem coisa, é coisa bem mais nichada aí, né? Bem pra quem gosta de história mesmo, irado, mano. Irado os Sumérios. Acho o povo muito maneiro e inventaram tudo, basicamente, na primeira civilização humana da história. Eu queria muito saber como era a vida na antiga Suméria, né? Tipo, do que comiam, como viviam, do que se alimentavam, né? Devia ser realmente incrível. É uma pena que a gente não tenha uma máquina do tempo, assim, um cronovisor, né? Se a gente tivesse um cronovisor, mano, eu votaria na Suméria. é lembrado como o primeiro império verdadeiramente unificado da história humana. Surgiu por volta de 2334 a.C., quando Sargão de Acádia, o líder militar de origem humilde, derrotou os reis sumérios e Que consolidou sob barba, o seu né? comando as diversas cidades e estados da Mesopotâmia. Ele estabeleceu a capital em Acádia, criando um modelo centralizado de governo com administrações regionais controladas por governantes leais ao imperador. Esse sistema permitiu que o império se expandisse de forma impressionante, Basicamente ele criou governadores, né? alcançando a Síria ao norte e a região do Golfo Pérsico ao sul. Sargão e seus sucessores não apenas unificaram povos distintos, mas também incentivaram a padronização da escrita cuneiforme, a centralização Olha só. econômica e a produção de uma identidade cultural. Não, eu acho muito estético, mano, esses reinos da antiga Mesopotâmia. Eu acho muito irado, assim. Me passa uma vibe muito Shadow of the Colossus, mano. Não sei se passa em vocês também. Eu acho que é porque aquele jogo se inspirou muito nesse tipo de construção, né? Tipo assim, um império tão antigo que. Eu imagino um viajante, tipo, 1000 anos depois, indo nas ruínas desses lugares, né? E vendo e pensando, nossa, o que foi esse lugar, né? É insano, mano. Imperial, algo inédito na época. Essa integração trouxe prosperidade, comércio intenso e avanços na engenharia e na administração pública. A influência acádia se espalhou por todo o Crescente Fértil, servindo como base para impérios que surgiriam mais tarde, como os babilônios e os assírios. No entanto, o império começou a enfraquecer após a morte de Naram-Sin, neto de Sargão. Durante seu reinado, ele se autoproclamou Deus dos quatro cantos do mundo, o que Nossa, causou só, forte só isso, só, né? resistência interna, especialmente entre os sacerdotes e a elite suméria, que viam isso como uma blasfêmia. Ao mesmo tempo, o império enfrentava desafios externos, invasões constantes dos Gutes, um povo vindo da fronteira dos Zagros, começaram a desestabilizar as fronteiras. A economia foi profundamente abalada por uma severa mudança climática. Por volta de 2200, A maioria desses impérios dessa época, o lance era. Como, obviamente, eles eram totalmente agrícolas, né, cara? Eles não tinham indústria, né? Eles não. A maioria deles. E às vezes não era um império. Que às vezes, que nem o Império Romano, por exemplo, os caras vão passar por esse tipo de crise antes que. Porque esse tipo de coisa também vai causar crise, né? Mas, por exemplo, eles, como vão estar sempre invadindo outros povos, eles vão meio que estar. Quando eles não têm, eles pegam dos outros, tá ligado? Basicamente. Agora, esses impérios dessa época aí, mano, quando dava problema, tá até na Bíblia isso daí, né, cara? Quando o José do Egito lá não fala que o faraó vai ter 3 anos sei lá quantos anos do terreno não estar fértil, né? Porque era realmente o negócio mais importante de todos, se você for ver que as plantações estivessem férteis, né, cara? Porque se não tivesse comida, do que adianta ter um império gigantesco, antes né? de Cristo, registros indicam uma grande seca que durou décadas. Esse colapso climático causou o fracasso das colheitas, provocou migrações em massas e gerou fome em larga escala. O Doideira, império, né? já fragilizado por disputas internas e instabilidade política, não conseguiu conter os Gutes, que tomaram a capital e puseram fim ao domínio acádio por volta de Caramba. 2150 Nossa, a.C. 2150 a.C., cara, 4.000 anos atrás. Já acho doideira a gente saber dessas coisas, né? Não é impressionante como que essas informações sobreviveram até o dia de hoje, né? É simplesmente incrível, né, mano? Graças a bons homens aí que guardaram a história, né, cara? Bom, aqui no caso da Akkad ainda não tinha o serviço de historiador, de fato, né? Que vai surgir, acho que lá na Grécia com Heródoto. Provavelmente tinha no Egito também esses caras, mas eram tipo escritos, não era um cara que só escrevia, só passava a vida pra descrever como era o mundo, né, cara? Mas é incrível saber que essas coisas sobreviveram até hoje. Mesmo com seu fim político, o legado do Império Acádio perdurou. A ideia de um império unificado, a estrutura administrativa e a língua acadiana
continuaram a influenciar os impérios posteriores da Mesopotâmia. A civilização Porque vou ser sincero, cara, eu não sei vocês, mas quando eu era mais novo, pra mim isso daqui, ó, Sumérios, Acádia, Assíria e Neobabilônia, pra mim era tudo a mesma coisa, cara, quando eu era novo, claro. Quando eu era novo, né, mano, mas... Enfim. minoica floresceu Ó, na ilha de Creta por Mas volta ele não foi um bem... Eles não... Mas aqui eu tenho que um pouco discordar, né, mano, chave do ser, né, cara, que civilização minoica não foi nem um império, nem dominou o mundo, né? de 2700 a.C., sendo considerada a primeira grande civilização da Europa. Seu nome deriva do lendário rei Minos, mas seu verdadeiro brilho veio no seu desenvolvimento cultural, econômico e artístico. Organizados em torno de palácios complexos, como os de Knossos, os minoicos criaram uma sociedade altamente sofisticada com escrita própria, arte refinada e uma economia O baseada linear no B, né, comércio essa língua dos minoicos meio que se perdeu, né? marítimo. Eu vi num vídeo uma vez, acho que foi do Semideus, Com uma mano. marinha poderosa e rotas comerciais que iam do Egito ao Mar Egeu, a civilização prosperou por séculos. Diferentes de muitas culturas contemporâneas, os minoicos pareciam ter uma sociedade relativamente pacífica, com poucas evidências de fortificações militares. Suas pinturas, cerâmicas e rituais religiosos revelam uma cultura rica, centrada em divindades femininas e no culto à natureza. Feminidades O impacto femininas, da interessante, civilização né? minoica foi profundo. Ela influenciou diretamente o desenvolvimento da civilização micênica na Grécia continental e moldou aspectos importantes da cultura mediterrânea, como a arquitetura palaciana, Outra coisa que eu achava que era a mesma coisa, mas quando eu era mais novo, né? Minoicos e micênicos. o uso do símbolo Acho que do muita gente acha isso também, né? labirinto e mitos que deram origem à base da mitologia grega. Mas a queda da civilização minoica permanece um mistério envolto em múltiplas camadas. O ponto de inflexão parece ter sido uma catástrofe natural, por volta de 1600 a.C. A erupção do vulcão Tera devastou a região. Essa explosão foi uma das mais poderosas da história registrada e causou tsunamis massivos que atingiram Creta, destruindo portos e centros comerciais. Embora a civilização tenha tentado se recuperar, sua infraestrutura foi profundamente abalada. A economia marítima colapsou, as rotas comerciais foram interrompidas e a população enfrentou grande instabilidade. Além disso, arqueólogos identificaram sinais de incêndio e destruição nos palácios, indicando conflitos internos ou invasões. Essa fragilidade crescente abriu espaço para a ascensão dos micênicos, um povo guerreiro da Grécia continental que gradualmente dominou a ilha de Creta por volta de 1450 a.C. Com isso, a escrita linear A foi substituída Linear A, linear B. pela linear B Ah, ok, e a ok. cultura minoica foi absorvida. A civilização continuaria por algum tempo, mas sob o domínio externo e com influência cada vez menor. O que eu acho mais interessante dos minoicos, cara, de todos, é esse lance da proto-mitologia grega, né, cara? Deve ser muito fantástico se você tivesse registro de... Deve ter, né, cara? A gente é especialista nisso. Gostaria de ver um vídeo do Estranha História falando sobre isso, inclusive, né? Falando de como eram os cultos na antiga civilização minoica e como eles evoluíram pros deuses gregos que a gente conhece hoje, né? Eu acharia super interessante, né, cara? Porque é muito legal você pensar nesse lance das religiões se transformando, né? Os caras, sei lá, cultuarem um proto-Zeus, um proto-Atena, sei lá, né, mano? Então, isso que é interessante, porque na civilização minoica eles só cultuavam deusas, né? Mas e os deuses gregos, os homens, né? Como que isso surgiu, né? Que essa civilização minoica foi tão influente, né? É realmente muito interessante, mano. Tipo assim, será que figuras como Afrodite, por exemplo, já eram cultuadas nessa época, né? Por volta de 1600 a.C., surgia na Anatólia um império que mudaria o curso das civilizações do Oriente Próximo, o Império Hitita. Com raízes indo-europeias, Esse eu não manjo muito não, os mano. hititas formaram uma sociedade organizada e altamente militarizada, conhecida por seu domínio no ferro e por desafiar gigantes como o Egito. Sua capital era uma cidade fortificada de impressionante engenharia, e seu sistema de escrita cuneiforme revelava um aparato administrativo Eles eram sofisticado. bem egípcios, né? Na A estética, né? ascensão dos hititas se deu por sua capacidade de unir diversos povos sob um sistema centralizado. Eles absorveram culturas vizinhas, usaram tratados diplomáticos, como o famoso Tratado de Paz com o Egito após a Batalha de Kadesh, e se destacaram pelo seu código de leis, que antecipava aspectos de justiça social, como multas e compensações, ao invés de punições Interessante. cruéis. Mas o colapso dos hititas veio tão rápido quanto a sua ascensão. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram. Por volta de 1200 a.C., uma série de fatores internos e externos se combinaram para Interessante. provocar sua queda. Internamente, o império enfrentava instabilidade política. A sucessão de reis era frequentemente contestada e revoltas internas começaram a minar a autoridade do trono central. Externamente,
O mundo ao redor entrava em crise. Um fenômeno ainda mal compreendido, conhecido como o colapso da Idade do Bronze, assolava o Que eu Mediterrâneo. ainda vou gravar um vídeo só sobre isso daí, mano, porque é uma parada que até hoje eu não entendo muito bem e que eu gostaria de gravar um vídeo sobre pra gente aprender bastante aqui, mano. Oriental, Seria bem legal. secas prolongadas, colheitas falhadas, terremotos e movimentos migratórios colocaram pressão sobre a fronteira do Império. Um dos fatores mais devastadores foi o ataque dos misteriosos povos do mar, grupo Isso daí eu tratei no meu iceberg do oceano, né? nômades e guerreiros que Bem legal. destruíram cidades costeiras e interrompiam as rotas comerciais. Por volta de 1170 a.C., a capital foi saqueada e abandonada. A escrita desapareceu da região por séculos. O império desmoronou em pequenos reinos independentes, e a civilização hitita como força unificadora desapareceu da história, sendo redescoberta apenas no século XX, com escavações Doideira. arqueológicas que revelaram seu papel crucial no cenário antigo. É curioso, cara, eu não sabia do quão antigos eles eram, porque eu tive folheando esses tempos atrás o livro lá do Heródoto, de novo, Histórias, e eu tava só pesquisando do Egito pra ver as coisas que ele falava. Foi algum vídeo que eu vi do Egito que me deu vontade de ver coisas sobre o Egito, sabe? Daí eu fui pesquisar o que ele falava na época, da fonte da época, sabe? Como eles falavam. E tem um momento do livro que ele se pergunta quem eram mais antigos, né? Os hititas ou os egípcios. E ele acredita que são os hititas. Eu achei isso curioso, né? Porque hoje a gente sabe que os egípcios são mais antigos, né? Mas ele, provavelmente a galera mais intelectual daquela época, pensava que os hititas eram mais antigos que os egípcios, né? Bem curioso. Poucos impérios da antiguidade foram tão temidos e ao mesmo tempo tão admirados quanto o Império Assírio, surgido no norte da Mesopotâmia, em torno da cidade de Assur. O império atingiu seu auge entre os séculos. Olha essas construções muito doidas, né, cara? Será que as construções eram realmente assim, né? Me pergunto. Será que essas imagens, essas fanarts, por assim dizer, do Império Assírio são realmente realistas, né, mano? 9 e 7 a.C., estendendo-se do Egito até a Pérsia, com uma máquina de guerra implacável, uma administração extremamente eficiente e um sistema de espionagem inovador. Os Uou. assírios dominaram o cenário político do Oriente Próximo por séculos. A força do império estava em sua organização militar, tática de cercos avançadas, exércitos permanentes e estratégias de terror psicológico. Cidades inimigas eram destruídas, populações deportadas em massa, e inscrições detalhavam cada vitória em uma clareza assustadora. O objetivo não era vencer, era esmagar qualquer resquício de resistência. No entanto, Uou. o poder assírio não se limitava à guerra. Eles criaram uma das primeiras bibliotecas conhecida, Ó, a Biblioteca legal. de Nínive, reunindo textos Já ouvi falar desse nome dessa cidade, um nome bem bonito, né? Nínive. religiosos, científicos e literários. Sua administração Pra época os caras não eram tão criativos, né? Uruk. dividia o império em províncias Nínive é um com nome governos maneiro. locais, ligados diretamente ao rei. O sistema permitia controle rápido de vasto território, mas também exigia um estado em constante vigilância. No final do século VII a.C., uma série de fatores convergiram para sua destruição. Internamente, o império tornou-se insustentável. O custo de manter exércitos permanentes, controlar territórios distantes e lidar com rebeliões frequentes esgotou os recursos do Estado. As revoltas internas se tornaram cada vez mais difíceis de conter e a autoridade do trono foi sendo questionada. Externamente, a coalizão entre antigos inimigos selou o destino assírio. Babilônios e medos se uniram em uma ofensiva devastadora. Caraca. Em 612 a.C., a capital Nínive foi tomada e destruída em um Os massacre caras se uniram pra estilo Senhor dos Anéis, essa que daí, chocou mano. até os padrões da época. Em poucos anos, as cidades assírias foram arrasadas e a civilização que por tanto tempo aterrorizou seus vizinhos desapareceu do mapa. Após séculos Ok, caramba, mano. Eu não manjava muito dos assírios também, mas já ouvi muito esse nome. Bem mais do que os de Cimos ali, tirando os sumérios, óbvio, né? Mas bem curioso, né, cara? Agora o Neo-Babilônico talvez seja o mais famoso dos impérios, acho que dos impérios antigos, mano. Os babilônicos junto com os persas, né, que não estão nesse vídeo, são o Aquemênida, no caso, né? São os mais famosos, o Neo-Babilônico por causa da Bíblia e os persas por causa de 300, né? de domínio assírio, a Babilônia ressurgiu das cinzas com um vigor impressionante. O chamado Império Neo-Babilônico, que floresceu entre 626 a 539 a.C., foi um dos mais fascinantes e culturalmente ricos da antiguidade. Sob o comando de Nabucodonosor É esse daí que é o dos Jardins Secretos, né? II, a cidade de Babilônia não apenas reconquistou sua autonomia, mas se tornou uma joia do Oriente Médio, com templos monumentais,
jardins lendários. Por que os caras não fazem um Assassin's Creed aí, um jogo que se passa no Império Babilônico? Né? Seria legal, fizeram em tanto lugar, né, Um mano? sistema Fizeram até no... Pô, acho que aquele... Tem um que é em Bagdá, antiga, pô... Me desculpa aí, cara, Bagdá é uma cidade interessante, mas, pô, nem se compara com você colocar uma Babilônia antiga dessa, seria muito mais maneiro, né? Então os caras iam ter bem mais trabalho. administrativo refinado. A cidade parecia um reflexo da ordem cósmica, onde religião, política e arte se entrelaçavam. O Império também marcou um avanço significativo na astronomia, na matemática e Eu, no direito. sinceramente, olha, desculpa aí os fãs do Assassin's Creed, mas eu nem ligo pra história, porque eu acho que a história do Assassin's Creed já rodou faz tempo, né, cara? Já saiu aí dos eixos há muito tempo, mas como construções históricas eu acho irado, né, mano? Os babilônios registravam eclipse, Não tem, previam... infelizmente não tem outro jogo que faça isso, né, cara? Por quê, né? Porque só Assassin's Creed faz jogos que se passam no passado de cidades que realmente existiram, né? Porque você não tem, será... Ah, tá, você até tem o jogo lá, aquele Kingdom Come, né? Que se passa, de fato, acho que no Sacro Império Romano, né? Mas, pô, Sacro Império Romano, me desculpa aí, né, cara? Não, nem se compara com o que esses caras faziam, não, mano. movimentos celestes e utilizavam um calendário sofisticado. O Código de Hammurabi, embora anterior, continuava a influenciar a estrutura jurídica da época, reforçando um ideal de justiça estatal. Mas a grandeza teve um preço. A queda do Império Neobabilônico começou com erros estratégicos e uma crescente instabilidade política. Após a morte de Nabucodonosor, o Império enfrentou uma sucessão de reis fracos, disputas internas e conspirações na corte. O esgotamento econômico também se tornou evidente, resultado de guerras e de manutenção de um luxo estatal insustentável. O golpe final Imagine veio só, de né, fora. cara? Imagine só como era o luxo estatal dessa época, né, cara? Quando Maria Antonieta iria chorar no banho, cara, vendo isso. Cristo, Ciro, o Grande, rei da Pérsia, marchou sobre a Babilônia. Mas o mais surpreendente foi a ausência da resistência. A cidade foi tomada praticamente sem luta, com muitos habitantes vendo os persas como libertadores. Ciro se apresentou como restaurador da ordem divina e garantiu o culto aos o Messias, né? Ele é chamado de Messias, né, no Antigo Testamento, né? Porque Messias é ungido de Deus, né, mano? deuses locais. Ciro Grande. Uma estratégia que consolidou sua imagem e dissolveu o império sem muita luta. Muito doido, né, cara? Assim, de novo, eu gostaria muito de ver um dia um vídeo sobre... Vídeo não, um jogo sobre Império Babilônico. Um filme também seria legal, mano, mas um filme de alta qualidade, né? Não um filme aí da Record, né, cara? Pô, tá de brincadeira, né, uma cara? pequena cidade no Lácio transformou-se em uma das grandes potências da história. O Império Romano alcançou seu auge em 2 d.C., sob o governo do imperador Trajano, com um território que se estendia da Bretanha ao Egito, da Península Ibérica à Mesopotâmia. Sua força Insano, estava né, na organização administrativa. Assim, de novo, né, cara? A galera tem que ter um pouco de noção de história, às vezes. Porque esse cara tá fazendo a saudação romana, inclusive, né, cara? Mas. Talvez porque ele esteja no Império Romano, né? Mas a galera tem que ter um pouco de noção de história, né? Que a galera fala assim, então, mas o Império Britânico foi muito maior do que o Império Romano. Pô, mas tá de sacanagem, né, cara? Você não tem nem como comparar, né, cara? A grandiosidade que era o Império Romano pra sua época do que o Império Britânico era pra tua época, tá ligado? O Império Romano era dono do mundo ali possível, tá ligado? O que era possível, os caras eram donos, tá ligado? Nas poderosas legiões e numa rede de estradas e aquedutos que conectavam um vasto império como se fosse uma única cidade. Roma deixou contribuições duradouras. O Império Romano influenciou códigos jurídicos por toda a Europa. A engenharia romana permitiu a construção de estruturas monumentais, como o Coliseu e os aquedutos. E o latim, sua língua, deu origem a várias línguas modernas. O sistema político, com seu senado, magistrados e leis escritas, moldou a noção ocidental de república e cidadania. E mesmo após a adoção do cristianismo, o império continuou como uma máquina de poder e cultura. Mas mesmo os gigantes têm seus pontos fracos. A crise começou internamente. Império Romano steampunk, né, cara? Meu Deus. No século III d.C., Roma enfrentou um período de instabilidade intensa, conhecida como a Crise do Terceiro Século, uma sequência de imperadores mortos, inflação desenfreada, pressões militares constantes nas fronteiras e colapso econômico. A confiança no governo diminuiu e a burocracia se tornou um peso insustentável. As invasões bárbaras deram o golpe final. Em 476 d.C., o imperador Rômulo Augustulo foi deposto. Não houve uma batalha épica, apenas um fim silencioso. Assim, o Império Romano, a queda do Império Romano, cara, é um processo muito longo, né, mano? Tipo assim, por mais que o último século seja relativamente rápido, conforme vai perdendo os territórios, invasões e tal,
mesmo assim é bem lento, tipo 100 anos até o Império Romano cair, de fato, tipo de 380 até 476, tá ligado? Só de perdendo território, basicamente. Então, quando cai o último imperador, ele já não mandava em absolutamente nada, né, o Rômulo Augusto, né, cara? Então, é engraçado que eu vi um vídeo de um cara até falando de como seria ir a Roma no ano 500, por exemplo. E é curioso que muitos romanos da época, o povo da cidade de Roma, via o cara que tomou Roma, que foi o. Não tá me dando, não tá me vindo o nome do cara. Não é o Átila Uno, não, pelo amor de Deus. Isso é bem antes, né? O cara que toma de fato Roma é o reino de. É o reino de. Ah, não lembro, mano. Não lembro o nome. Mas o cara que toma. Odoacro, isso, o reino de Odoacro. O Odoacro, que é o cara que toma o Império Romano, que depunha o último imperador romano do Ocidente, né? Claro. Ele é visto pelas pessoas do ano 500 como um restaurador da grandiosidade romana. Tipo assim, ele é até visto como imperador, até porque, cara, os caras daquela época não mandavam em absolutamente nada, sabe? O que destrói mesmo a cidade de Roma não é nem as invasões bárbaras. O que vai destruir de fato a cidade de Roma e toda a Itália, basicamente, vai ser as guerras de restauração do Império, já dos bizantinos tentando retomar Roma. Daí vai ter uma guerra realmente ferrada que eles e os bárbaros vão se enfrentar ali e vão destruir tudo, né, mano? Mas nessa época, basicamente, mano, não teve uma grande, assim, não é... Entendeu? Não teve, de fato, batalha épica nem nada, toda mano. uma era. O Império Bizantino foi mais Ok, mas antes da gente ver o Império Bizantino, mano, deixa o like aí, se inscreva no canal, não custa nada. do que uma continuação. Vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se tá gravando, se tá tudo certo. Exato, está tudo ótimo. Espero que minha câmera tá um pouco... Eu acho que tá um pouco brilhante ali na tela, mas é porque esse monitor é muito brilhante, mano. Então, espero que no vídeo aí final esteja tudo bem pra vocês. De novo, se torne membro se quiser ver vídeos extras aí. Vou ver se eu posto um vídeo de história eventualmente lá. Tô postando a cada 2 dias lá, então tá valendo a pena, vai. E... Entre na comunidade do Discord e veja meu vídeo do canal 2, tá? Não custa nada, não é de história. É de história, vai, mas a história é muito recente. Do Império Romano do Oriente. Foi um Ok. império com alma própria, que sobreviveu por quase 1000 anos após a queda de Roma. Sua capital, Constantinopla, fundada por Constantino em 330 d.C., tornou um dos centros mais influentes do mundo. Eu, sinceramente, mano, eu gosto muito do Império Bizantino, não sei porquê. Sabe quando você tem certas coisas da história, certos reinos, certos impérios, que você tem uma relação, assim, sabe? Parece que você gosta dele. O Império Bizantino eu gosto dele, mano. Não sei porquê, eu sempre achei ele maneiro, a estética dele, sabe? Eu sempre achei muito irado, mano. Medieval, tanto em poder quanto em cultura. Combinando elementos romanos, gregos e orientais, os bizantinos criaram uma civilização única. De novo, né? Não existia Império Bizantino, né? Império Romano do Oriente, né, cara? A gente fala isso, mas se você chegasse pra um cara na época do Império Bizantino e falasse que ele era bizantino, ele não ia entender nada, né, cara? Ele era romano. Marcada pelo cristianismo ortodoxo, pela arte refinada e pela administração centralizada. No auge, o Império Bizantino Mas os caras nem falassem latim, né? Falassem grego já, né? controlava vastas regiões do Mediterrâneo, incluindo partes da Itália, Grécia, Egito, norte da África e até porções da Península Ibérica. Seu sistema jurídico, o Corpus Juris Civilis, compilado base, por né? Justiniano, tornou-se um dos pilares do direito ocidental. Total, Sua mano. resistência a invasões islâmicas, as Cara, assim, é insano, porque o Império Bizantino talvez ele tenha sido o império mais resiliente da história, mano. Eu acredito que talvez tenha sido, acho que talvez com certeza, cara. Porque ele durou 1000 anos, cara, mas não teve, se teve 10 anos de paz no Império Bizantino, é brincadeira, né, cara? Os caras foram invadidos de todos os cantos, cara. De todos os cantos os caras foram invadidos, cara. Todo mundo que podia invadir ele tentou invadir, mano. É bizarro, cara. alianças diplomáticas e o uso da burocracia como instrumento de poder garantiram a sobrevivência do império mesmo quando o resto da Europa mergulhava na A única vez que os caras foram ter um colega, um aliado, assim, pra enfrentar os outros foi na época dos cruzados, e mesmo assim os cruzados depois invadiram eles, tá ligado? É muito estabilidade bizarro. feudal. Mas o brilho do império começou a se apagar lentamente. A queda do império foi resultado de uma combinação de fatores: conflitos internos constantes entre nobres, golpes palacianos e disputas religiosas, como a crise iconoclasta. O império também enfrentou dificuldades econômicas. Crise iconoclasta foi quando teve um imperador que era contra
contra a criação de ícones, né? Ídolos, basicamente, né? De estátuas, tá? Agravada, O que é muito comum nas religiões, né? Tanto na igreja católica quanto na igreja ortodoxa, né? Então, teve isso que deve ter gerado uma crise absurda. Imagina, né? Chega um presidente do Brasil que agora obriga todo mundo, todas as igrejas, a destruírem as suas estátuas, né, cara? A destruir o Cristo Redentor, entendeu? Basicamente é isso, né? por tributações excessivas e pelo declínio das rotas comerciais. A Quarta Cruzada, em 1204, foi um dos golpes mais severos. Cruzados cristãos saquearam Constantinopla. A verdadeira queda do Império Bizantino, mano, foi aí, tá ligado? Foi nesse momento aqui, a queda de Constantinopla pros cruzados. Porque depois disso, mano, nunca mais se recuperou. A Constantinopla, muita gente vê lá a invasão do Maomé II lá, a tomada de Constantinopla de 1453 como o fim de fato, porque por serem os muçulmanos, né, cara, eu acho que você tem mais aquela visão de que o lugar foi tomado, não sei o que, né, cara, mas porque de fato, o Império daquela época lá já não era nada perto do que foi esse da época dos Cruzados, que já não era nada perto do lado de mil anos, não, de, sei lá, 600 anos antes, que também já não era nada se comparado à época lá do Justiniano, né? Deixando cicatrizes. Basicamente, se você for ver, mano, o Império Bizantino, entre ganhar um pouquinho de território e tal, mas foram, querendo ou não, 1000 anos de decadência, né, cara? Profundas e instaurando o chamado Império Latino. Cercado por todos os lados pelo crescente poder otomano, resistiu o quanto pôde. Em 1453, após um cerco implacável liderado por Maomé II, Constantinopla caiu. A última muralha do mundo antigo cedeu e o mundo entrou definitivamente na Era Moderna. O Império Inca. Existe até hoje nessa muralha. Eu queria conhecer um dia Constantinopla, Istambul, no caso, né? A mesma cidade. Enfim, mas. Tá, ele vai para impérios daqui. Eu achei que ele ia para o Império Otomano já. Então eu deixo pra falar do Império Otomano. Foi uma das civilizações mais impressionantes do continente americano antes da chegada dos Que europeus. roupa, hein? Surgido na região dos Andes, o Império teve sua capital em Cusco e se expandiu rapidamente, alcançando vastas áreas da atual Colômbia até o Chile. No auge do seu poder, no século XV, os Incas governavam milhões de pessoas e administravam território extremamente o cara tá com um escudo em formato de estigma aqui, irado, hein, mano? Com uma eficiência bonito notável. aquele escudo. A organização Inca era altamente centralizada. Cara, outra coisa, seria maneiro um jogo que se passasse nesse império, nesse auge da América do Sul, assim, né, cara? E o fim do jogo poderia ser a invasão dos espanhóis, né? Seria bem, bem maneiro, cara, isso. Imperador, ou Sapa Inca, era considerado descendente direto do Deus Sol e concentrava todos os poderes. A sociedade era dividida em grupos que trabalhavam coletivamente. Tinha prédios no Império Inca, mano? Para o Estado. Doideira. Grandes obras de engenharia, como os terraços agrícolas, canais de irrigação e a rede de estrada com milhares de quilômetros, mostram o grau de sofisticação que alcançaram, mesmo sem tecnologias consideradas essenciais do velho mundo. Apesar dessa complexidade, o Império tinha fragilidades que contribuíram para sua queda. Quando os espanhóis chegaram em 1532... É muito louco, as lhamas são muito lindas, aquelas. Parecem aqui nessa arte um monte de coelho gigante, né? Muito maneiro. O Império enfraquecido por uma guerra civil devastadora entre os dois irmãos Atahualpa e Huasca, que disputavam o trono após a morte do imperador Huayna Capac. Essa guerra interna dividiu o povo, destruiu recursos e... os espanhóis, muito mais do que tomar, de fato, muita gente às vezes vê essa invasão dos espanhóis como um bagulho... Claro que teve um negócio desigual, né, cara? Que, tipo, 1000 espanhol derrotaram, sei lá, 10.000, cara. Mas, tipo assim... O que derrotou de fato o Império Inca foi os espanhóis chegarem em alianças com povos rivais para invadir eles, para ajudar a invadir o Império Inca, ajudar a invadir o Império Azteca, né? A conquista estrangeira. Além disso, doenças trazidas pelos europeus e fora esse, né? Fora esse hack que os caras estavam, né, mano? Haviam dizimado boa parte da população usaram um hack andina ali nos antes mesmo do contato direto com os conquistadores. Francisco Pizarro, com apenas algumas centenas de homens, aproveitou o caos político e capturou Atahualpa em uma emboscada. Mesmo após o pagamento de um enorme resgate em ouro, o imperador teve o seu fim, e os espanhóis deram início à colonização da região. Pô, porque é doideira, porque na época não tinha como você não ver a tomada dos caras como quase um negócio divino, né, cara? Porque imagina que até o povo começa a falecer do nada, né, cara? Só de chegar perto dos caras, é bizarro pra caramba, né, isso, mano, é muito triste, né? Eu queria realmente ver como era a percepção na época das pessoas, né, cara? Como eles viam os espanhóis, como os espanhóis viam os incas, né, cara? Eu realmente gostaria de ver a percepção, tipo, gostaria de ver uma conversa dessas pessoas na época pra ver, né, cara, o como Império era. Azteca, que floresceu no centro do atual México, foi uma das civilizações mais poderosas da Mesoamérica antes da chegada dos conquistadores espanhóis.
Sua capital era uma das maiores e mais Então, né, avançadas. Tenochtitlan, né, mano? Isso daí devia ser uma maravilha do mundo moderno, por assim dizer, né, cara? Literalmente moderno, né? Mas é uma pena que basicamente o bagulho se destruiu, né, cara? Não teve um cara também, ó, com todo respeito ao México aí, né, cara? Não teve um cara aí pra chegar e falar, ó, não vamos aumentar essa cidade, não, vamos construir a cidade na margem e deixar o meio, né, cara? Os caras foram aumentando esse negócio. Pra quem não sabe, isso aqui é a cidade do México hoje em dia, a cidade do México, só que ela cresceu tanto que tampou o rio embaixo, mano. Pô, tá de sacanagem, né, Cidades cara? do mundo, com uma população estimada entre 200 O mil lago, a né, no caso. 300 mil habitantes. Fundado no início do século XIV, Não, mas isso aqui o devia Império ser incrível também de se ver, né, cara? Era meio assustador, provavelmente, né? Bem assustador. Mas devia ser muito maneiro, mano. se expandiu rapidamente, dominando grande parte do Bom, sul do se você não fosse um inimigo, devia ser bem legal. México. Sua sociedade era altamente hierárquica, com o imperador no topo, seguido por sacerdotes, nobres e guerreiros, enquanto a maioria da população era composta por camponeses. Os astecas eram conhecidos por sua extraordinária engenharia, incluindo a construção dos chinampas, ilhas artificiais usadas para Legal, né? cultivo, e suas imponentes pirâmides Isso e eu achei templos, insano, né, que mano? também desempenhavam um papel importante em suas crenças religiosas. O império era famoso por seu sistema de tributo, onde os povos conquistados eram obrigados a pagar tributo em produto como alimentos, tecidos e metais preciosos. No entanto, a ascensão do Império Azteca estava longe de ser inabalável. Sua queda começou com a chegada dos conquistadores espanhóis liderado por Hernán Cortés em 1519. O imperador Montezuma II inicialmente tentou lidar com os Eu espanhóis não com sei se. diplomacia. Eu tenho a impressão de que os astecas eram muito mais poderosos do que os incas, né, cara? Eu tenho de fato essa impressão. Não sei o que vocês acham aí, mas eu tenho essa impressão que os astecas eram muito mais fortes, né, mano? Acreditando que Cortés poderia ser uma reencarnação de um deus, mas as tensões logo se escalaram. O que parecia uma aliança amigável se transformou em conflito aberto quando Cortés, com o apoio de povos nativos descontentes com o domínio Ó, tá vendo? Esses caras faziam aliança com quem tava descontente pra ajudar a invadir, né, mano? Azteca, tomou a capital em 1521. As alianças feitas por Cortés com tribos locais que estavam subjugadas pelos astecas também desempenharam um papel fundamental na derrota do império. O Império Doideira, né, Otomano. cara? É uma pena, né, cara, com esses impérios aí, só que assim, né, cara, esses impérios também, por mais que eles tenham uma estética até maneira aí, né, eu acho eles meio assustadores, sendo sincero aí, alguns rituais, costumes que eles tinham, né, cara, eu acho bem assustador, mas eram irados, né, cara? Principalmente eu gosto mais do Inca, sendo sincero, por ser da América do Sul, eu realmente gostaria de ver como era na época e gostaria muito de conhecer um dia lá Machu Picchu, né, Foi cara? uma das maiores e mais duradouras entidades políticas da história, com sua fundação datando em 1299, quando Osman I, líder de uma tribo turca, estabeleceu as bases de um império que ao longo dos séculos se expandiria para incluir vastas regiões da Ásia, Europa e África. Com a conquista de Constantinopla em 1453, o Império Otomano se consolidou como uma das potências mais poderosas da época, controlando áreas estratégicas como o sudeste da Europa, o Império Bizantino e o norte da África, com grandes partes do Oriente Principalmente o Balcãs, né, cara? A antiga Rumelia, como era chamada nessa época, né? Viva o Império Otomano aí, né, cara? Os últimos caras aí que deram um jeito mesmo naqueles Balcãs lá, né, cara? Médio. Sua estrutura administrativa e militar era altamente eficaz. O exército Se bem que se for ver, o Kosovo é meio filhote do Império Otomano, né, cara? otomano, composto por grande parte por janízaros, Filhotinho, né? Um soldados de micro elite, muito filhotinho. deles recrutado por um sistema que selecionava jovens cristãos para o serviço militar, era uma força temida em todo o mundo. Além disso, o império tinha um sistema de governança complexo, com um sultão no topo e uma série de ministros que Os administravam as vizires, né? várias províncias. A Mesquita de Sulemã é um exemplo da grandiosidade do império nessa época. Nossa, é muito bizarro, né, cara? Como os caras pegaram essa estética, gente. Essa estética aqui dá. Claro, os Mitríade, sei lá, esqueci o nome desse negócio aqui que é da religião muçulmana, mano. Claro que não, né? Mas o formato do bagulho é totalmente. Os caras construindo total no estilo bizantino. É bizarro com o Império Otomano. Por mais que ele tenha assimilado o Império Bizantino, ele também foi. Culturalmente ele se assimilou um pouco, até porque os caras do Império Otomano na época se viam um pouco como sucessor do Império Romano, né, cara? Mas. Na questão da arquitetura é bizarro, porque eles até importaram isso aqui para outros reinos muçulmanos, né, cara? Esse tipo de construção que é uma construção neo-bizantina, por assim dizer, né? No entanto, por volta do século Muito doido. XVII, o Império começou a enfrentar um longo e gradual declínio. A ascensão de potências europeias como o Império Russo enfraqueceu a posição estratégica do Império Otomano. Além disso, o Império não conseguiu se modernizar tão rapidamente quanto as O Império Russo é meio que o Império inimigo natural, né, cara, do Império Bizantino, porque o Império Russo é basicamente o último grande império
ortodoxo, né, cara? Religião ortodoxa, os caras vão ter como objetivo final sempre retomar Constantinopla, né? Potências ocidentais, o que resultou em uma crescente perda de território ao longo dos séculos seguintes. A derrota na Batalha de Lepanto, onde a frota otomana foi derrotada por uma coalizão de estados europeus, foi um golpe significativo. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe final para o Império. Cara, isso é muito doido, os caras terem durado até tão pouco tempo atrás, né, cara? Duram até hoje, né? A Turquia meio que ainda é o Império Otomano, só não tem mais imperador, né? Mas isso é muito doido. É o que eu penso. Imagina se o Império Bizantino tivesse existido até os dias de hoje, né? Como a gente veria ele, né? Seria muito doido, mano. Seria muito maneiro. Império Otomano, aliado a potências E nessa época o Império Otomano aí ficou conhecido como o parente. Como é que é? O homem doente da Europa, né, cara? Tão acabado que tava já, né? centrais, o Império sofreu derrota devastadora após o fim Os caras foram de o império mais assustador e mais avançado tecnologicamente no quesito militar pro mais fraco, né, cara? É bizarro. Não, claro, mas devia ter lugares mais fracos, o Império Búlgaro, né, cara? Mas vocês entenderam, né? Dos grandes, né? O da mais guerra. fraco virou. O Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne resultaram na desintegração do Império e na criação da República da Turquia, liderada por Mustafa Kemal. Só que afinal, isso não é o Ataturk, que é um outro cara depois, mano. A Turquia basicamente seria um lugar minúsculo hoje em dia, né, cara? Porque os caras iam rachar essa Turquia em tudo, em Grécia, em Armênia. E se não fosse o Ataturk lá, os caras conseguiram manter parte do seu território, né? Claro, a custo de muito sangue de seus inimigos, O né? Império Austro-Húngaro, criado em 1867, foi uma das grandes potências da Europa Central. Formado pela união do Império Austríaco e do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, Caraca. com dois união do Império Por que Austríaco esse austríaco tá fazendo essa saudação aqui, e né? do Reino da Hungria, sua estrutura política era complexa, com dois monarcas, o imperador da Áustria e o rei da Hungria, que governavam conjuntamente. Isso é muito doido, é uma das paradas mais bizarras da história, né, cara? Porque a Áustria e a Hungria, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Os austríacos são literalmente alemães, né, cara? E os húngaros são mais próximos dos turcos do que por mais que sejam, acho que de maioria cristã, eles são tipo um povo que veio lá também, um povo meio oriental, né, cara? Então é muito, até porque tá húngaros de Hunos, né, cara, o nome, se você Mas percebeu. com divisão de poder significativa entre as duas nações. Esse império incluiu uma grande diversidade étnica e E o religiosa. Império Austro-Húngaro é basicamente o último império dos Habsburgo, que controlaram muita coisa, até parte do Brasil, né? A esposa do Dom Pedro I, né? Era Habsburgo. Abrangendo germânicos, húngaros, tchecos, poloneses, croatas, romenos, sérvios, entre outros. A convivência de tantas culturas e etnias foi um Graças a Deus, meu mano chave do ser não falou Kosovares. fator de tensão durante grande parte da sua existência. No entanto, o Império Austro-Húngaro começou a enfrentar vários problemas no final do século XIX. A diversidade étnica do império, que inicialmente era vista como uma fonte de força, tornou-se uma das maiores fraquezas. Muitos grupos étnicos dentro do império começaram a exigir mais autonomia Isso aqui não tinha muito como dar certo nos Ou tempos modernos, né, cara? independência, o que gerou uma série de tensões políticas. Além disso, o império era excessivamente dependente do sistema feudal e enfrentava dificuldades em se modernizar completamente, ao contrário das potências industriais emergentes na Europa Ocidental. A Primeira Guerra Mundial foi o catalisador final Já para o era. colapso do Império Austro-Húngaro. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando E até porque, cara, esse tipo de império que é vários povos em um só, a única forma dele existir é gerando terror no seu povo e tentando invadir outros, né, cara? É a forma que esses impérios se mantêm, né, cara? Quando eles não têm isso, eles viram o que o Balcãs virou hoje em dia, né, aquela confusão maluca de 1 milhão de paizinhos, né, cara? Até um dia que vai acontecer, mano, de alguém invadir aquele lugar de novo, daqui, sei lá, 200, 300 anos, mano. Alguém vai invadir porque é um espaço, um lugar, mano, que tem muitas... São muitas culturas diferentes e em algum momento uma vai querer se sobressair a outra, tá ligado? da Áustria, em 1914, desencadeou o conflito. Ao final da guerra, o Tratado Tipo assim, de eu San não digo necessariamente que vai vir um inimigo externo. Pode ser que daqui 200 anos os sérvios se ergam novamente e dominem tudo, ou os bósnios, sei lá, os croatas, entendeu? Germã e o Tratado de Trianon resultou no colapso do Império Austro-Húngaro, dividindo suas terras entre novos estados independentes. Muito obrigado por assistir esse vídeo e se você aprendeu Ok. alguma coisa, deixe um Muito comentário. bom vídeo, cara. Foi bem legal mesmo. Espero de coração que vocês tenham gostado aí, gente. Que tenham se divertido com esse vídeo. Espero que não tenham causado muita estranheza eu ter gravado desse outro cenário. Mas enfim,
Fiquem na paz, deixem nos comentários aí qual foi o império que vocês mais gostaram. Eu, de longe, pra mim, o que eu mais gosto desse aqui é o Império Bizantino. Eu achei ele muito maneiro, a estética dele. Mas deixa nos comentários o que vocês acharam de tudo, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.